Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de Serra Talhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura? Vem, eu já vou te cativar. Olá, faloterapos! Mais um Faloterapia no ar. E para que eu tivesse esse episódio de hoje, eu tive que me deslocar, nos meus cálculos, 28,5 km para encontrar uma amiga. E se eu não tivesse admiração, nem de casa eu tinha saído para gravar esse episódio. Para o episódio de hoje, eu vim com muito prazer até a cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, botar os papos em dias, eternizar através da fala algumas histórias que vivi com essa amiga, relembrar a trajetória profissional dela, relembrar fases pessoais da vida dela e a parte mais curiosa, não menos admirável, o seu romance com o seu atual parceiro, que tem meu respeito desde sempre, não só por ser hoje o parceiro dela, mas por ser um profissional, pessoa e professor admirável. O Faloterapia é o que eu chamo de um cruzamento entre mim e as minhas amigas, principalmente, que gera cada um dos episódios que vocês irão ouvir nas suas orelhinhas aí. Essa é uma forma de relembrar a trajetória do nascimento de uma mulher, de uma profissional, uma mãe, uma esposa, que é a minha amiga. Essa amizade tem sido mantida e suportada à distância, as adversidades impostas pela vida e muitas outras coisas. Tudo começou no ano de 2007, na verdade. Eu coloquei aqui 2005, mas foi 2007. No ano em que, após fazermos uma prova, que é da época que fazia a prova para entrar no curso, foi possível ingressar à época na Escola Agrícola do Pajeú, a atual técnica, na cidade de Serra Talhada. Aquela era a oportunidade para quem veio da área rural aprimorar suas técnicas de cultivo e criação, fazer o caminho inverso do êxodo rural e, obviamente, ingressar no mercado de trabalho, já galgando uma busca incessante por uma melhor formação profissional e condições de vida. Quem é dessa época ou de mais antes que nós, né, que se formou em escolas técnicas antes de nós, a exemplo da Escola Técnica de Belo Jardim, sabe o quão valoroso era fazer um curso de agropecuária ou técnica em zootecnia, que é a minha realidade. E eu e essa amiga somos cria desse universo, dessa linda possibilidade, as famosas capa-gatos, né? Somos nós. Que é o apelido carinhoso que é atribuído a quem faz esses cursos técnicos na área de agropecuária. E é com muito orgulho e respeito que eu já começo aqui um spoiler do iniciozinho da trajetória profissional dessa amiga. Mas isso não para por aí, pois zona de conforto nunca foi a praia dela. Não é por acaso a minha admiração. E aqui eu quero abrir um parêntese que eu não tenho dúvida que vai emocionar ela. Eu nem pedi autorização para falar isso, mas eu acredito que a gente não pode deixar de registrar que uma das muitas inspirações que a gente teve nessa construção profissional nossa e que nos trouxe até aqui foi uma pessoa extremamente importante nessa história da escola agrícola, que foi a médica veterinária e querida professora Mabel Nogueira, que foi para junto do pai em 8 de dezembro de 2019 e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar, né? E de fato me emocionar, né, com essa história e com a partida dela. Ela sendo natural de Nazaré do Pico, distrito de Floresta, do sertão de São Francisco, mas residia em Serra Talhada. E Mabel foi uma das fundadoras e entusiastas do Centro Tecnológico do Pajeú, né, e do ITEP, e também professora da Autarquia Educacional de Serra Talhada, da Faculdade de Integração do Sertão, também da FIS. Foi professora do curso de Biologia da Faculdade de Formação de Professores, e uma turma que inclusive meu irmão Josiel se formou. E, então, assim, não tem como não lembrar dela, não tem como não deixar registrado o quão ela foi importante
né? Porque de fato ela era um entusiasta e tudo que ela colocava a mão ela fazia de forma muito majestosa. E é nessa pegada de saudade que me vem a necessidade de criação de um conteúdo que registre não só essa história, mas a história de muitas outras pessoas, histórias de muitas histórias, memórias. E de lembrar de quem é inspiração, de quem deixa saudade por não estar mais aqui conosco. E aí, amiga, eu não pude deixar, né, de abrir esse parênteses, e você sabe o quanto ela foi importante nessa história profissional que a gente construiu. E agora, para afunilarmos esse assunto e nos direcionarmos à sua história, e para termos o episódio de hoje, eu vim me encontrar aqui com você, e nós temos essa aproximação e essa amizade de longa data, que mesmo distante, mesmo passando meses, sem uma troca de mensagem, a gente passa meses e meses sem uma troca de mensagem, mas toda vez que eu mando uma mensagem para você, a sensação que eu tenho é que nada mudou. Eu consigo ter aquela reciprocidade, você sempre me responde com muito carinho e eu fico muito feliz. E eu acredito muito que amizade é isso, a gente não precisa estar todo dia comendo sal junto para acreditar que tem amigos. E aí chega de suspense, chega de fazer firula, vamos ao que interessa. Amiga, fica à vontade para se apresentar. Não fique preocupada, nós estamos aqui com as nossas crias. E pode vir, gata, venha. Fala. Nossas crias estão por aqui, a gente não pode deixar de registrar, porque somos mães, né? E eles fazem parte das nossas vidas. Amiga, por favor, se apresente, fique à vontade. Começamos. Bom, meu nome é Nayara, sou gestora de pessoas, né? Sou especialista em gestão ambiental de municípios, sou mãe, sou extremamente, como é que eu posso dizer, me emociono com facilidade, né? Sou emotiva e é um prazer hoje estar com você, Joelma. Obrigada. Que essa amizade cada dia possa se fortalecer mais e mais, né? Amém. Então, pra mim, você é um orgulho. Aí, antes de iniciar as perguntas, e assim, se for possível, se você quiser assim, relatar um pouco de como começou nessa sua trajetória profissional até chegar aos dias de hoje, né, que começou lá na escola agrícola. Isso. Fica à vontade. Bom, em 2005 eu ingressei na escola agrícola e terminei o curso em 2007. Foi muito importante para mim, pois era um sonho trabalhar na área agrícola, por eu ser de zona rural, e também uma forma também da gente vencer os preconceitos de eu ser mulher e ser técnica agrícola, porque não era fácil naquela época. E aí, amiga, sua trajetória começou, né? E para iniciar nessa trajetória profissional lá na escola agrícola, você precisou, inclusive, morar lá, né, no alojamento da escola durante o seu curso. Como foi isso? Bom, para mim foi uma experiência bem exitosa, porque só morava eu e minha mãe, né? Aqui em Santa Cruz. Isso, na zona rural, no sítio chamado Icó. Sim. E aí eu tive que morar na escola porque minha mãe não tinha condições de pagar passagem para que eu pudesse ir e vir todos os dias. Todos os dias. Então eu tive que morar na escola porque não tinha recurso suficiente para fazer essa trajetória todos os dias. Uhum. E foi muito bom porque eu aprendi muitas coisas que eu carrego para minha vida até hoje, com as colegas que dividiam o quarto comigo, quando precisava de um conselho, de um carinho, por falta de casa, mesmo sendo próximo, porque Santa Cruz e Serra Talhada são bem próximos. Sim. Mas para mim era a maior distância que eu já tinha percorrido longe da minha mãe. Então foi Sim. muito difícil para mim, mas assim, o carinho das meninas foram fundamentais para que eu pudesse permanecer os 2 anos no alojamento. Nós mulheres, né? Sempre Sim. nos cuidando. Exatamente. Cuidando das outras. E aí sua mãe tá aqui cuidando de você lá, te dando possibilidade de estar na escola. Você é filha única, né? Sim. Vale ressaltar isso, que eu imagino como foi para sua mãe ter que te dar esse voto de confiança, porque para os nossos pais é dar um voto de confiança. Exatamente. Você sair de casa para ir morar num alojamento com muitas outras pessoas desconhecidas, né? Exatamente. Mas que construíram uma bela relação de amizade. Isso é muito importante. E apesar de morar, né, tão próximo como você falou, não era possível essas viagens todos os dias, tinha custo. E assim, não era uma alternativa viável, né, em termos financeiros.
E sem contar, Joelma, que as outras meninas, elas iam, se não fossem todos os finais de semana, mais de 15 dias era o máximo que elas iam. E eu só tinha condições de vir uma vez por mês. Porque mesmo assim, minha mãe não tinha condições de me dar o dinheiro da passagem. Sim. Lembro como se fosse hoje, era R$4 o dinheiro da passagem. Mas mesmo assim, minha mãe não tinha. Mas os R$4 pra ir e vir? Não, R$4 pra ir, R$4 pra vir. Isso. R$8, né? Naquela época. Exatamente. Mas já era muito pra minha mãe, que me criou lavando roupa, varrendo terreiro. Então foi muito difícil. Colocava minha roupa numa caixa de papelão, mas eu estava ali lutando por um sonho de ser alguém na vida e poder ajudar minha mãe. Isso era minha meta fundamental, era ser alguém. Não ser alguém super poderosa, sim, mas ser alguém que pudesse conduzir uma história para outras pessoas de superação, de luta, sim, e de conquistas também. E você conseguiu, não tenha dúvida Deus disso. me ajudou. Muito, muito. E o que eu quero frisar também, Joelma, que os 2 anos que eu passei lá no alojamento, a maioria dos pais e das mães, eles davam uma feira de complemento para os filhos, um biscoito, sim, um miojo, alguma coisa para complementar a alimentação deles. Só que por eu saber que minha mãe não tinha condições disso, eu falava para ela que não precisava. Mas nunca contei à minha mãe. Só após, sim, eu ter me informado. Mas sim, durante o curso eu sempre relatava para ela que eram as 1000 maravilhas. Para que ela não se sentisse envergonhada. Não sofresse ainda mais, além da distância. Exatamente. E eu olho para a sua história e vejo isso, o quanto você construiu uma história bonita. E foi nesse período da escola agrícola também que aí despontou um relacionamento, né? E esse relacionamento foi o relacionamento que trouxe os seus frutos, os seus filhos. E aí, quer falar aí quantos filhos, quem são seus filhos, qual a idade? Bom, eu tenho 2 filhos que são razão da minha vida. Tudo. É Ayla e Abner. São minha motivação diária para cada dia eu me tornar melhor. A Ayla, ela é um milagre. Eu tive uma gravidez de alto risco e com 34 semanas, a Ayla veio ao mundo, né, de um parto induzido, porque minha bolsa estourou com 30 semanas. Nossa. E eu passei. Após a Ayla nascer, ela teve também icterícia fortíssima, onde quase passou por uma fusão de sangue, mas Deus estendeu sua mão, né, e ajudou. E eu tenho meu milagre hoje, que tem 8 anos. 8 anos. Que é razão da minha vida, meu tudo. E também tem o Abner, que tem 5 anos, que é o meu príncipe, o meu rei. E como ele às vezes me chama, minha rainha, minha princesa. Então, é meu xodózinho. Então, filhos foram as melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu não saberia o que seria de Nayara sem Ayla e Abner. A gente se pega, né, pensando nisso. Como eu seria sem ele, se eu não estivesse? Exatamente. Eu acho que eu não me tornaria quem eu sou hoje. Eu lembro que eu olhava pra Ayla, ela bem pequenininha, recém-nascida. Muitas vezes eu não podia nem pegar nela. Mas eu olhava pra ela e dizia, olha, eu prometo ser uma boa mãe. Eu prometo ser uma mãe carinhosa. Senhor, me ajuda, não leva minha filha. Me deixa ela ser meu tudo. Né? E eu sou muito grata a Deus pela vida de Ayla. E hoje ela só me dá orgulho. Uma menina inteligente. Inteligentíssima. Exatamente. Que só traz elogios do colégio pra casa. E que às vezes é até madura demais, viu? Pra uma menina de 8 anos. De 8 anos. Bem madura, viu? Mas assim, é a minha alegria diária. É meu tudo mesmo. E a Abner é muito importante pra mim também. Eu sou separada há 3 anos. E quando eu me separei, a Abner tinha 2 anos. E às vezes ele olhava pra mim e dizia, mãe, você tá triste? E eu, não, filho, tô não. Ele, mãe, veste um vestido pra mim. Se arrume pra mim. Se arrume. Ai, meu Deus. E ali eu me arrumava. Eles, você é minha princesa, você é minha rainha. Venha ter uma voltinha. Então aqui dali me enchia de felicidade. E toda a tristeza que tinha dentro de mim pulava fora. Então assim, cada filho ele traz um lado bom, um lado que nos cativa, né? Então, a Ayla é meu orgulho, minha vida, meu tudo. E Abner é meu rei. Meu príncipe encantado. E que relato bonito esse de você dizer, né? Porque era uma criança, né? 2 anos. E essa ruptura de um casamento,
término de um relacionamento nos traz um peso muito grande, que não é só o peso do término de um relacionamento, de expectativas que não foram alcançadas, que foram frustradas, mas tem o peso também do filho, da separação do casal para os filhos. E nessa época eu trabalhava em outro estado, na Paraíba. Era verdade. E aí eu saía de manhãzinha e chegava à tardinha em casa. Então, assim, era bem difícil, mas... Eles ficavam com quem? Tinha uma pessoa que cuidava deles. Uhum. Que foi, assim, uma pessoa também importante, né? Uma Giselda, muito importante na minha vida, que me ajudou nesse momento tão difícil. Sim. E ela chegava cedinho, às vezes saía à noite, quando eu chegava. Então, assim, foi uma pessoa também importante na minha vida que estendeu a mão e que me ajudou, né? Minha mãe é uma pessoa de idade, doente, tem problemas, então ela tem não tinha... suas limitações. Isso, não tinha como me ajudar, né? Sim. Então, assim, foi uma época muito difícil, muito difícil. Teus bens mais preciosos aqui. E eu não esqueci da fala. Ao pedir pra você se vestir. Isso, pra você com 2 dar uma anos, volta... viu? Com 2 anos. Dizia, mãe, se arrume, mãe. Quando minha mãe, você tá linda, dê uma voltinha. Me diga uma coisa, e a inspiração dos nomes dele? Ayla, na verdade, eu queria Indaiá. Indaiá! Uma amiga minha chamada Alexa disse, mulher, vou chamar a menina de água Indaiá. Não, eu vou procurar um nome pra essa menina, porque não tem condições. E eu quero Indaiá, que nada. Aí ela chegou, olha, Ayla. Eita, Ale, que nome lindo, Ayla. Pronto, vai ser Ayla, esqueça Indaiá, pelo amor de Deus. E Abner, assim, me surgiu esse nome na mente. Abner. Aí eu comecei a pesquisar na Bíblia. Foi um guerreiro. Eu digo, vai ser Abner. Se for um menino, vai ser Abner. Aí descobri que era um rapaz, então o nome foi Abner. Que legal. É. Interessante, porque os nomes deles são bem diferentes, bonitos, muito bonitos, né? Inovadores. E eu acho muito legal, assim, nomes diferentes, inovadores. E aí, Nayara, você é cristã. Como foi lidar com a separação nesse contexto religioso, né, cristão, que tendo em vista que sofre muito essa influência de que há que ser mantida a família junta, independente muitas vezes de haver união ou não, há uma pressão, muitas vezes uma imposição. Como foi lidar com tudo isso, com a sua religião e a não manutenção do casamento? É uma parte muito difícil da minha vida. Até hoje. Uhum. Porque, como eu falei, eu não estava vivendo feliz. A gente já vinha num casamento desandando. No meu aniversário de 30 anos, eu me arrumei para tirar umas fotos. E olhei para um espelho e disse, Nayara, você é feliz? E eu não consegui responder para mim mesma. Uhum. E ali tudo começou a desandar. E aí eu fui fazer contextos da minha vida. Você é feliz? Você tá vivendo bem? E por muito tempo ia tentando manter esse casamento. Só que chegou um momento que eu disse, não dá mais certo. E aí eu me separei. Quando eu me separei, é muito difícil porque eu sou evangélica. E dentro da igreja evangélica, eles predominam que sejam casados. Tem que estar casado. E eu sou uma pessoa revolucionária nisso. Eu acho que se você não estiver feliz, e Deus disse na Bíblia, vossos maridos, amai as vossas esposas como Deus amou a igreja. Deus ia amar a igreja, a gente, tratando mal, com briga, batendo, com traição? Não. Então, Deus não tá nesse negócio. O negócio tá errado aí. Exatamente. E aí, até chegar um ponto, mas quando eu separei, continuei indo para a igreja, mas o que aconteceu? Eu fazia parte de um grupo de senhoras, já tive que me desvincular desse grupo de senhoras. Que já não deixou de ser uma senhora respeitada. Exatamente. E era uma mulher separada. E aí, já começou já foi marginalizada, já foi posta de lado. Até o momento que foi um momento muito difícil da minha vida, eu precisei do pastor dessa igreja. Relatei para ele uma situação que estava acontecendo. E o que aconteceu? O meu pastor, naquele momento que eu estava passando por uma dificuldade muito difícil na minha vida, ele nem me respondeu e me bloqueou no WhatsApp. Só que naquele momento eu não entendi que ele tinha me bloqueado, né? Fiquei de boa, que o pastor não me respondeu, tudo bem. Outra vez eu precisei mandar uma mensagem para ele.
que era de uma senhora que estava precisando de uma cadeira de roda e tal. E a mensagem não chegou. Eu disse, gente, o que é que está acontecendo? Só que eu mandei num grupo da igreja que o pastor estava. E eu descobri que, gente, ele visualizou a mensagem no grupo e não chegou para ele. Ele me bloqueou. Nossa. Nessa hora, eu digo para você, o chão se abriu para mim. Eu me senti a pior pessoa desse mundo. Eu me senti, posso lhe dizer para você, eu digo, Senhor, eu não sou uma prostituta. Senhor, eu tô certa nessa situação. É porque eu ser tratada assim. Hoje eu peço a Deus que dê sabedoria a Ele. E que eu possa um dia me encontrar com Ele, frente a frente, e dizer para Ele, não faça o que o Senhor fez comigo. Porque não são todas as mulheres que são Nayara. Eu não precisava ser rejeitada. O que eu precisava era de carinho, de atenção, de amor. De carinho e de amor de filha. E foi isso que eu não tive. Então, isso foi uma coisa que me decepcionou tremendamente na igreja. Foi a falta de apoio pelo líder, que era para ser o meu pai, e não foi. Mas assim, eu sou grata a Deus tremendamente por Deus ter me dado força. E hoje, o meu propósito de vida um dia é criar um abrigo para mulheres separadas que são evangélicas. Que a minha história possa ajudar essas mulheres a não serem espancadas, a não sofrer agressão psicológica, matrimonial, explicar para elas que elas estão sofrendo uma agressão. Sim, que aquilo é violência. Exatamente, que aquilo é violência. Se ela quiser se separar, ela pode. Ela não vai ser um ser rejeitado no mundo, de forma nenhuma. Exato. Mas se ela quiser continuar e acreditar que o marido vai mudar, tudo bem. Tudo bem. Ótimo, é uma opção dela. Mas se ela quiser lutar e se superar e conseguir vencer, ela pode também. E aí, Nayara, eu queria, assim, fazer uma pergunta, né? Nem tinha me programado para fazer essa pergunta, mas fica à vontade para responder, porque eu imagino que essa pergunta vai vincular-se à próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Você acredita que, porventura, que esse relacionamento, né? Como fala a psicologia, de que a gente busca num parceiro, seja um parceiro feminino ou masculino, a gente busca a representatividade do pai ou da mãe. Você acha que teve esse sentido e essa busca nesse primeiro relacionamento? Sim, porque quando eu me envolvi eu era muito jovem. E aí eu vi nele um pai, um amigo. Eita, essa é a pessoa ideal. Só que com o passar dos anos, eu vi que era uma pessoa totalmente ao inverso de mim. Então, eu queria que fosse, eu queria que ele fosse algo totalmente diferente pra mim. Eu queria ser o pai que eu nunca tive, o amigo, o irmão. Tu casou com quantos anos? 18. Com 18. Já não era mais preciso que sua mãe assinasse, não, né? Mas quantos casamentos a gente não sabe que os pais ainda precisam assinar aqui? Pois é. Porque ainda não tem perante lei autonomia, né, cidadã pra assumir o relacionamento. Pois é. Então, assim, isso é incrível. Né? Isso. O quanto e a duração desse primeiro relacionamento foi quanto tempo, né? 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos de relacionamento, né? E tem uma frase que eu gosto sempre de falar, que a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho. E assim, não foi de tudo ruim. Não. Né? Foi daí que vieram minhas bênçãos. Suas bênçãos. E isso é muito importante, a gente não pode deixar de registrar isso, porque eu escutei muito de muitas mulheres que passaram por situações de separação e que foram tantos anos da minha vida perdido. E assim, eu aprendi a olhar de forma mais generosa para tudo isso, tudo é aprendizado. Poderia ser menos doloroso, não precisava ter doído tanto, não precisava ter passado por tanta coisa, mas deixou um aprendizado, deixou um legado, deixou frutos, o que é mais importante. E aí passou por esse processo de separação, reorganizou o núcleo familiar e aí vem um reencontro. Um reencontro, eis que surge uma pessoa que já era conhecida sua, né? Conhecida nossa, da época da escola, que havia ali uma relação de consideração e respeito e daí surge um romance. E aí, como se deu? Quem é essa pessoa? Bom, como foi falado no início, de uma mulher maravilhosa chamada Mabel. Que trouxe tantas coisas boas. Inclusive, eu tive o prazer, né, Mabel ter sido minha professora e depois nós termos se tornado amigas de profissão, onde eu fui professora da escola
Do ITEP? Do ITEP. E Mabel, nessa época, era a gestora do ITEP. Do ITEP. Então, assim, e Mabel, ela fazia questão de quando era meus dias de aula, se passasse alguém ali próximo, ela, vem cá, tu tem que ver quem tá aqui. Nayara, olha, Nayara foi minha aluna e hoje é nossa colega de trabalho. Então, era, assim, era uma injeção de ânimo. E o que aconteceu? Mabel veio a falecer e nesse velório de Mabel, nós, alunos, nos encontramos e dissemos, olha, o sonho de Mabel era que a gente se reencontrasse, a nossa turma, que ela sempre dizia, vamos fazer uma confraternização. E nessa confraternização aconteceu em janeiro, onde alguns puderam ir, outros não, mas foi pra gente relembrar o carinho. Isso janeiro de 2019 e 2020. 2020. Nesse intervalo de novembro a janeiro, a gente criou um grupo de WhatsApp dos ex-professores, ex-alunos, e nesse intervalo tinha lá o professor Biraci. Mas jamais, nunca me passava na vida, na mente, que eu me tornaria namorada do professor Biraci. Nunca. E aí se passaram um tempo, e nesse mesmo grupo de WhatsApp, quando eu me separei em janeiro, eu relatei no grupo, olha, tô separada, e vários amigos, professores me dando a maior força. Olha, Nayara, olha, seja persistente, lute, você vai vencer, é só uma fase na sua vida difícil, a gente tá aqui de mãos dadas com você. E aí foi onde eu me separei. O professor Biraci também mandou mensagem pra mim, dizendo que, contando da experiência dele, que tinha se separado também, e que tinha passado pelo momento de depressão, e que eu não passasse por isso, que pedisse força a Deus, que pedisse que Deus me iluminasse, e que eu tinha 2 filhos para lutar por eles, e que não tinha sido como ele que tivesse se entregado à depressão. Sim. E nisso a gente foi conversando, né? E quando foi, eu acredito que em julho, agosto, aconteceu um problema na fazenda dele, e ele ligou pra mim, Nayara, eu tô com um poço aqui, precisando de uma outorga e tal. E aí a gente começou a conversar. E nisso surgiu outro sentimento, além da amizade. E aí, quando foi em dezembro, dia 24 de dezembro, eu recebi o meu divórcio, que eu chamo de minha carta de alforria. E aí, eu disse, aí, a partir desse momento, eu disse, olha, agora eu estou uma mulher livre. Agora a gente pode se relacionar. E aí, quando foi dia 25 do Natal, ele veio à minha casa e a partir daí a gente começou um relacionamento de namorados. E hoje estamos até hoje. Porque assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida, mas que nunca eu imaginei que seria namorado, esposo, jamais. Porque foi um amor que nasceu do respeito, da amizade, de vários sentimentos de admiração. De admiração. E anteriores ao afetivo de namorado, né? Exatamente. E principalmente da admiração. Porque eu sempre admirei a pessoa dele. E nisso, eu sou muito grata a Deus, que foi uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. Que todo dia tá do meu lado, me apoiando. Seja a mínima coisa que eu consiga vencer, ele tá ali me apoiando. Ah, que coisa boa. Vai dar tudo certo. E aí, esse relacionamento com 2 filhos, como tá sendo? Bom, no início foi bem difícil, né? Porque a Ayla, minha filha mais velha, ficou com ciúmes. Sim, então, que é natural. Exatamente. E até ela compreender, levou um certo tempo. Depois que a Ayla se identificou com ele, tudo bem, veio o meu rei, né? Que até hoje tem ciúmes. Que é natural. Exatamente. E aí eu sempre digo, Abner, você vai fazer o quê? Vem aqui, minha rainha, que eu vou lhe dar flores. Aí se você chega perto, ela diz, mãe, só eu vou chegar perto da senhora. Mas assim, aos poucos a gente vai se adaptando. E também eles são pequenos, né? Exatamente. A compreensão maior. 5, né? A compreensão maior vem dessa figura, né? Que é recente ainda na vida de vocês, na vida deles. É tudo novo pra todo mundo. Tudo novo pra todo mundo. Exatamente. E aí, amiga, pra nós encerrarmos aqui, eu quero agradecer a você, viu? Muito obrigada pela acolhida, obrigada por partilhar a sua história, que é extremamente importante. Esse não é só um conteúdo, é o registro de uma história de vida que pode ajudar outras pessoas que de repente se
ao lhe escutar, se veja nessas histórias, por ter passado por algo próximo do que você passou, ou que seja algo totalmente diferente, mas veja a nossa possibilidade de se reconstruir, né? Juntar os caquinhos quebrados, aquilo que muitas vezes alguém, uma terceira pessoa, tentou estraçalhar para que a gente não conseguisse se reerguer, e você tá sempre assim, se reerguendo. E eu fico muito feliz por reencontrar e por tê-la dessa forma, com tantas vitórias, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Por você ter vindo aqui, por nossa amizade sempre prevalecer, mesmo distante, mas a gente nunca perdeu o contato, o respeito, a admiração uma com a outra, né? Exatamente. E eu só tenho a agradecer. E assim, eu bem jovem, sempre pensei e sempre quis que a minha história fosse motivação para outras pessoas. Então eu cresci com essa perspectiva de pensar e de ser exemplo para outras pessoas. Não que eu quisesse ser mais do que as outras pessoas, mas mais como reflexão de uma vida de superação. Exatamente. De pensar, não, eu não vou conseguir porque eu sou muito jovem, eu sou do campo, eu sou filha de mãe solteira, eu não tenho condições, mas eu sempre digo, você é do tamanho do seu sonho. Isso é um momento, vai passar, isso é uma provação, vai passar e logo vai chegar a vitória. Eu sempre pensei assim, foi assim que eu superei as minhas dificuldades e é assim que hoje eu me encontro feliz com os meus filhos, feliz com o Biraci, né? Sou grata a Deus por tudo e também por sua amizade, que ela é fundamental, né? Que prevalece vários anos. A gente pode revelar muito, senão o povo vai saber da nossa idade. Mas, Rafinha, mulher, eu te peguei no colo, viu? Tá aqui, Rafinha, do tamanho da mãe. Não que o tamanho da mãe seja grandes coisas. Se o seu sonho é do tamanho de você, o sonho da senhora é pequeno? Não, meu sonho não pode ser pequeno. Realmente, viu? É pequeno. Essa Rafa é maior, minha filha. Porque eu sou pequenininha, mas gosto de tudo grande. E aí, amiga, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui. Queridos faloterapos, e aí eu deixo vocês com mais uma história de superação de uma mulher que eu admiro, de mais uma amiga. Desde sempre eu tenho dito que a construção do faloterapia tem sido um alicerce muito reforçado, que são das minhas amizades, que eu dou muito valor às minhas amizades. Então fiquem aí com mais uma história de superação, de fé e de motivação mesmo para cada um de vocês, e principalmente vocês meninas, vocês mulheres, ergam sempre sua cabeça. Um homem não lhe define nunca. Sua casa, seu templo sagrado começa no seu corpo físico. E daí por diante, se você honra ele, se você honra quem você é, as outras coisas vão fluir, vão vir, com base na fé, obviamente também. Então um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.